Os programas humorísticos na TV brasileira são tão comuns quanto as novelas ou os noticiários. A história da comédia nesse meio começa já no início de suas transmissões, em setembro de 1950, com a estreia da TV Tupi, a primeira emissora do país. Os primeiros anos foram marcados por uma programação diversificada e ao vivo, com o gênero da comédia ganhando destaque, com adaptações de atrações que fizeram sucesso no rádio, como as protagonizadas por Chico Anísio. Em seus primeiros anos se destacam, além dos programas que adaptavam o famoso teatro de revista, também aqueles criados especialmente para a TV, como a Praça da Alegria, comandada por Manuel de Nóbrega, pai de Carlos Alberto de Nóbrega, com grande sucesso desde sua estreia em 1956 na TV Paulista, atual TV Globo. Na década de 1960, o programa A Família Trapo se tornou referência, com Ronald Golias, Jô Soares e grande elenco, apresentando o que hoje podemos tratar como uma sitcom ou comédia de situações, com plateia ao vivo. Na década de 1970, a comédia se solidificou como principal atração de todos os canais brasileiros. Programas como Faça Humor, Não Faça Guerra, Chico City, Os Trapalhões e tantos outros apresentavam o estilo de humor de sketches, ou histórias curtas, com personagens caricatos e bordões ou frases de efeito, que faziam e ainda fazem parte de nosso vocabulário. Já a segunda metade da década de 1980 foi marcada pela diversificação do humor na TV brasileira. Após mudanças drásticas na programação da já líder de audiência TV Globo, após uma saída inesperada de uma das suas grandes estrelas, fez a Vênus Platinada apostar em uma nova forma de programa de humor, sem grandes nomes da comédia brasileira, sem risadas gravadas e com piadas que dividiam a opinião do público. Enquanto alguns achavam graça do absurdo apresentado, outros tantos se questionavam se aquilo que viram era engraçado mesmo. Foi uma aposta arriscada que deu certo e é reverenciada até hoje. Neste episódio, eu vou mergulhar nas entranhas da TV pirata, um fenômeno que redefiniu o humor na televisão brasileira nos anos 1980. Meu nome é Márcio Andrade e este é o Salada Cultural. Salada Cultural. Amanhã, pegue a sintonia da TV Pirata. TV Macho. Entrevistas, brincadeiras, para homem que se garante. Fogo no Rabo. O drama da família Barbosa. Pirata Repórter. O dia a dia de uma banda de rock. TV Pirata. Amanhã, depois de Vale Tudo. Na segunda metade da década de 1980, o Brasil vivia um período de transição política e cultural. Em 1985, o país saía de um longo período de ditadura militar, com a eleição indireta de Tancredo Neves para a presidência, o primeiro presidente civil a assumir o cargo desde o golpe militar de 1964 e a implantação do regime ditatorial. Entretanto, Tancredo foi internado pouco antes de assumir o cargo e veio a falecer por conta de uma infecção generalizada, deixando que José Sarney, outro político civil que era o vice de Tancredo, assumisse a presidência, iniciando um período de instabilidade econômica e social. Com o fim do regime ditatorial no país, a liberdade artística se manifestava nesse mesmo momento de transformação política. Muito do que era censurado pelo governo militar nos anos anteriores, naquele período de reabertura, ficou mais fácil de ser apresentado, sem ter o receio de sofrer retaliações ou proibições. Isso podia ser visto em diversas produções televisivas daquele período. Oficialmente, o órgão regulador da censura no país foi extinguido em 1988, após a votação da nova Constituição Federal, que passou a proteger a liberdade de expressão em obras artísticas. Enquanto isso, a TV Globo, líder de audiência em faturamento há mais de 10 anos, seguia sua trajetória com programas que nadavam de braçada na liderança diária. Porém, um fato abalou as estruturas do canal fluminense. Após quase 18 anos na casa e com um programa que sempre foi uma das maiores audiências no canal, em 1987, Jô Soares resolveu não renovar seu contrato com a TV Globo e assinou com o SBT.
Jô decidiu ir para a TV de Silvio Santos após o então dono do Baú da Felicidade fazer uma proposta irrecusável de salário, sendo o artista mais bem pago da TV brasileira naquela época, ainda podendo levar todos os artistas e equipe criativa que fazia parte de seu programa na Globo, além de ter a oportunidade de apresentar 2 programas, um humorístico, semelhante ao que já fazia no canal concorrente, e outro de entrevistas, baseado nos talk shows norte-americanos, desejo que Jô Soares sempre teve, mas nunca foi aprovado pela chefia do canal da família de Roberto Marinho. Esse programa de entrevista se tornou o Jô Soares 11:30, que fez história não só no canal de Silvio Santos, como na TV nacional. O contrato de Jô Soares no SBT teve início em 1988, mas em 1987, as notícias da troca de emissora já estavam sendo veiculadas nos jornais e revistas. Jô finalizou seu compromisso com a TV Globo em dezembro daquele ano, sem uma despedida oficial, e ainda sofreu retaliações de José Bonifácio de Oliveira Sobrinho, o Boni, então chefe do comando de operações do canal do Rio de Janeiro. Para o ano seguinte, a equipe de produção da Globo precisava cobrir o horário antes ocupado por Jô Soares, que apresentava seu Vivo Gordo às segundas-feiras à noite, após a novela das 8. Para o dia, foi criada a seção de cinema Tela Quente, com apresentações de filmes inéditos na TV brasileira. Mesmo com esse tapa-buraco com produções enlatadas que ainda garantiu a liderança na audiência, a alta cúpula do canal ainda quis um programa humorístico para suprir a ausência de Jô Soares. Os diretores do canal não tinham desejo de outro programa protagonizado por um humorista famoso e personagens com bordões. Então, tiveram a ideia de chamar pratas da casa para ajudar na criação de algo diferente. Salada cultural. Depois do sucesso do concorrente sexta-feira 13. Sábado 14, Garotas, Alegria e Muito Sol. Um filme alegre e descontraído que vai deixar você muito mais disposto para segunda 16. Nesse domingo maior, logo após Quarta Nobre. Guel Arraes trabalhava na Globo desde o início da década de 1980, colaborando na direção de novelas como Guerra dos Sexos e Vereda Tropical. Seu ponto de virada na emissora foi com a série Armação Ilimitada, em 1985, criada pelos atores Cadu Moliterno e André de Biasi e o diretor Daniel Filho. A história de humor nonsense, linguagem jovem e cortes rápidos de edição, semelhante ao que era feito em videoclipes musicais da época, apresentou uma nova forma de fazer TV no país. Sua direção e Armação Ilimitada fez ele ser convidado por Daniel Filho para ajudar na criação de um novo programa de humor, que também chamou o consagrado diretor Paulo Biratã para a supervisão de produção. Daniel Filho, um dos principais nomes da direção e produção na TV Globo, estava pensando em um novo tipo de programa de humor antes mesmo da saída de Jô Soares do canal. Juntou-se à empreitada um outro jovem redator que estava em ascensão, chamado Cláudio Paiva. Cláudio era cartunista do lendário jornal O Pasquim e ajudava na redação de outro jornal humorístico, Planeta Diário, ao lado do também cartunista Reinaldo e do redator Hubert Aranha. Para completar o time de criação, também veio o diretor Jorge Fernando, conhecido pela direção de novelas das 7, sempre voltadas para a comédia. Para moldar a ideia de programa de humor diferente do que estava sendo feito à época, a equipe criativa se inspirou em 2 exemplos internacionais. O grupo de humor britânico Monty Python, que já falei sobre eles no episódio 8 do Salada Cultural, em que abordei o filme deles Monty Python em Busca do Cálice Sagrado, e o tradicional programa humorístico dos Estados Unidos, o Saturday Night Live, que é exibido até hoje e desde 1975 lançou diversos comediantes de fama internacional, como Eddie Murphy, Adam Sandler, Bill Murray e muitos outros. Como o nome do programa já dizia, a proposta da TV pirata era ser uma paródia de um canal de televisão, com atrações anticonvencionais, de programação nonsense, em que satirizava sem dó nem piedade a TV e seus telejornais, novelas, propagandas comerciais e programas esportivos, além da sociedade brasileira, que vivia os primeiros anos sem o governo militar da ditadura.
Os criadores queriam aproveitar aquele momento de censura extinta para experimentar qualquer tipo de humor que pudessem fazer, seja zoando um presidente ou até a igreja. Nada passaria ileso. Para auxiliar, contaram com a ajuda de outra trupe de roteiristas iniciantes, sendo que alguns deles tiveram uma experiência anterior na televisão, que ajudou a moldar a ideia do que se tornou a TV pirata. Salada cultural. No primeiro bloco, nós vamos apresentar o nosso Hit Parade com as mais novas duplas sertanejas. Atenção que você vai ouvir hoje! Estelionatário e Zé Rico, Chitãozinho e Gabardine, Curalinho e Ponta Grossa, Hardware e Software, Machão e Afeminado, Batman e Robin, Salmão e Defumado, Prisioneiro e Advogado, Brincado e Chapadão. O programa Vander Gleeson Show foi um especial de fim de ano apresentado na TV Bandeirantes em 20 de dezembro de 1987. Basicamente, era um programa que satirizava a televisão brasileira, usando de bastante humor nonsense. Temos agora alguns conceitos fundamentais sobre as cores. Os ovos são rosa. Os comunistas são vermelhos. Os rajniches são laranja. O amor é azulzinho. Este é o verde, a cor de nossas matas. Este é o amarelo, a cor de nossos sorrisos. No elenco tinha os atores Luiz Fernando Guimarães e Pedro Cardoso. No roteiro, havia Reinaldo e Hubert Aranha, os amigos e parceiros de Cláudio Paiva no jornal O Planeta Diário, além de outro redator chamado Marcelo Madureira, este integrante do jornal A Caceta Popular, que fazia um humor semelhante ao que Reinaldo, Hubert e Cláudio Paiva faziam no Planeta Diário. O Vander Gleeson Show, que dependia de boa audiência de seu especial de fim de ano para se tornar um possível programa semanal no canal Bandeirantes, não teve prosseguimento após seu único episódio. Mas o diretor Sérgio Matar, que trabalhou na direção de Vander Gleeson Show, era muito amigo de José Bonifácio de Oliveira Sobrinho, o Boni, todo-poderoso da TV Globo, e apresentou o programa a ele. Boni gostou do texto apresentado no programa e resolveu aproveitar a equipe criativa de Vander Gleeson na nova empreitada humorística da TV Globo, a TV Pirata. Junto a eles, também colocaram os outros membros do jornal Caceta Popular para a redação: Beto Silva, Bussunda, Cláudio Manuel e Hélio de la Penha. Para quem não ligou os nomes às pessoas, eles futuramente se tornaram o grupo Caceta e Planeta, responsável por outro programa que se tornou meio que o irmão da TV Pirata, o Caceta e Planeta Urgente. Mas isso é história para um outro episódio. Além da equipe do futuro Caceta e Planeta, a redação da TV Pirata contou com Pedro Cardoso, Miguel Falabella, Mauro Razzi, Alexandre Machado, Expedito Fagione, Patrícia Travassos e Luiz Fernando Veríssimo, tendo Cláudio Paiva como responsável pela redação final da atração. Equipe de texto fechada, faltou o time que seria o protagonista do programa. Como dito antes, a ideia era justamente colocar atores que não eram conhecidos no meio humorístico televisivo para fazer os inúmeros esquetes que satirizavam a programação convencional da televisão. Esses atores deveriam deixar a vaidade da profissão de lado para abraçar o projeto. Sendo assim, determinada atriz ou determinado ator poderia ser protagonista de uma sketch e em outro momento participava como um simples figurante. Para essa tarefa, chamaram atores que frequentemente faziam papéis dramáticos nas novelas da Globo e outros que se destacavam nos teatros do país. Atores consagrados como Marco Nanini, Neila Torraca, Débora Bloch e Cristina Pereira dividiram o elenco com semi-desconhecidos do grande público, como Luiz Cardoso, Diogo Vilela, Guilherme Caram e Luiz Fernando Guimarães, que vinha já da experiência não só do Vander Gleeson Show, mas também da trupe de teatro Asdrubal Trouxe o Trombone, que seguia a linha de humor que a TV Pirata quis trazer para a TV Globo. Completaram o elenco do primeiro ano do programa a atriz Regina Casé, vinda também do grupo Asdrubal e do sucesso da novela Cambalacho,
onde interpretava a personagem Tina Pepper, e Cláudia Raia, sexy symbol daquela segunda metade da década de 1980 e que deixou toda essa personalidade para abraçar a comédia escrachada. Mesmo com tudo moldado para a TV Pirata ter sua estreia na programação da TV Globo no início de 1988, a equipe criativa ainda sofreu uma baixa e um leve desentendimento com o consagrado humorista. Salada cultural. Mamãe, você acha que o Reginaldo vai gostar desse vestido? Natália, por que você não esquece esse rapaz? Porque eu tomo fosfosal, mamãe. Um mês antes de sua estreia, a TV Pirata chegou a ser cancelada, devido a divergências criativas entre Cláudio Paiva, Paulo Ubiratã, Guel Arraes e Jorge Fernando. Essa divergência, que nenhum dos envolvidos até hoje explicou qual foi, culminou na saída de Jorge Fernando da equipe criativa do programa. Na época, Guel Arraes dizia que Jorge ainda era considerado o padrinho da TV Pirata. Além dessa baixa, outro problema de bastidor causou um diz-que-me-diz entre a, por assim dizer, jovem guarda da TV Pirata e a velha guarda representada pelo ator, escritor, humorista e multitalento Chico Anísio. Chico, que tinha grande prestígio na TV Globo e considerado o nome do humor não só no canal, mas no país, muitas vezes era consultado para saber sua opinião em diversos projetos da emissora. Ele foi convidado pela direção e produção para uma reunião onde foi apresentado o projeto da TV Pirata. Segundo a imprensa da época, Chico considerou o texto elitista demais, o que causou um mal-estar entre ele e o redator final, Cláudio Paiva. Em entrevista ao programa Roda Viva em 1990, Chico Anísio falou sobre esse desentendimento. Vou explicar, a TV Pirata, eu participei da criação dela. E foi até com o pé quebrado e tal, e peguei quase 200 esquetes, levei para minha casa para separar, para fazer organizar, porque eles não estavam acostumados a esse tipo de trabalho. Porque um programa semanal de televisão é um saco sem fundo. Você acaba de fazer um programa, bota aqui, quando a senhora já acabou. Aí você faz outro, bota aqui, quando a hora já acabou. E você pode botar... Então é um tipo de trabalho que é preciso uma prática, que eu tenho e que eles não tinham, porque nenhum deles era habituado a isso. Então eu não queria para mim nenhum louro, nem coisa nenhuma. Eu estava ajudando, sem ganhar dinheiro, sem ganhar nada. Não tinha um centavo nisso. Aí levei os esquetes para casa, separei todos. Esses aqui são os possíveis, os impossíveis, os inviáveis, os sonhadores. Nenhum foi eliminado, tá? Esses podem ser feitos semanalmente, esses só uma vez por mês, porque pelo trabalho. Tá? Peguei tudo aquilo, ainda me lembro que eu peguei uma tira do Luiz Fernando Veríssimo, que tinha no primeiro quadrinho um cara dizendo assim, o velho sol. No outro quadrinho, ele diz assim, a velha lua. E no outro quadrinho diz assim, tem uma hora que tem que chamar profissional. Então peguei essa tirazinha, botei junto com o bilhete para o Daniel, mandei tudo, tá? E aí recebi um telefonema que o Cláudio Paiva não trabalhava se eu estivesse envolvido. Que ele não queria o meu envolvimento naquilo. Falei, tá bom. Então, não perdi nada. Só perdi o tempo de ter... Já Cláudio Paiva, em entrevista para o programa Conversa com Bial em 2018, jogou panos quentes nesse desentendimento. Abre aspas. Ele tinha o estilo e técnica dele e nós éramos jovens arrogantes. Evidentemente, essa pororoca não deu certo. Acabou em conflito. Tivemos uma briga pública horrível, mas fiquei na época porque tinha um respeito enorme por ele. Fecha aspas. Alô? Alô? Por favor, é engano? Não, é daqui mesmo. Ah, desculpa, foi engano. Alô? Desengano, mais um serviço do Ministério das Comunicações truncadas. Resolvidas as brigas internas e o mal-entendido, as gravações do programa correram tranquilamente até sua estreia em 5 de abril de 1988. Com uma abertura que mostrava uma trupe de piratas invadindo uma estação de televisão durante o início de um noticiário, o programa de estreia da TV Pirata apresentou diversas esquetes que não se conectavam entre si,
mas já tinham quadros que fariam história na atração, como a TV Macho, em que Guilherme Caram fazia um machão padrão e frágil, o casal Telejornal, em que a esposa Regina Casé e o marido Luiz Fernando Guimarães apresentavam as notícias do dia na cozinha de sua casa, sendo sempre interrompidos pela empregada Luísa Cardoso, a novela Fogo no Rabo, paródia da novela Roda de Fogo, tirava um sarro de propagandas da época, entre outros esquetes que aproveitavam ao máximo aquele momento de reabertura política e fim da censura prévia no país. Seu início não foi um estouro de audiência, mas conseguiu segurar a liderança da TV Globo. Na edição do jornal Folha de São Paulo de 7 de abril de 1988, o crítico de televisão Nelson Puyol Yamamoto afirmou que TV Pirata engessou ânimo no humor televisivo, elogiando o texto, exaltando a qualidade do elenco e afirmando que, abre aspas, ainda não está no ponto quanto à capacidade de provocar gargalhadas, ainda que estimule muitos sorrisos. Fecha aspas. Já o Jornal do Brasil, na edição do mesmo dia, ainda aproveitou as desavenças em que a equipe do programa tinha com Chico Anísio e estampou na primeira página a opinião irônica do humorista, dizendo que, abre aspas, o programa é uma brincadeira, o meu humor é sério. Fecha aspas. Ainda buscando a opinião da velha guarda da comédia, muitos acreditavam que o humor apresentado na TV Pirata não era inovador. Na edição da Folha de São Paulo de 17 de abril de 1988, em matéria assinada pelo jornalista Jorge Espírito Santo, Jô Soares, que pouco mais de um mês antes estreava no SBT o Veja o Gordo, programa semelhante ao Vivo Gordo que tinha na Globo, afirmou que não havia assistido à TV Pirata, mas não acreditava que o tipo de humor e esquetes que faziam na nova atração era diferente do que ele sempre apresentou. Na mesma matéria, Agildo Ribeiro, que na época apresentava no canal Bandeirantes o programa Agildo no País das Maravilhas, também disse que não havia assistido a seus concorrentes novatos, mas torcia para que a iniciativa desse certo. Já João Kleber, que antes de fazer, abre aspas, revelações bombásticas, fecha aspas, em seu atual programa na Rede TV, era um humorista famoso por imitar vozes de famosos, e, ao ser ouvido para a matéria da Folha, reprovava a forma como era apresentado o programa, dizendo que era um humor indefinido e que precisava de mais humoristas na atração. Agora chegou o machão! Shampoo do macho! Shampoo que não tem contraindicação, nem embalagem, nem frescura! Machão! O shampoo que arde nos olhos, agora em 2 tamanhos, barrão e econômico! Com o tempo, o programa foi acertando a fórmula e aumentando sua audiência, causando sucesso de público e crítica ao qual é lembrado até hoje. Tanto que o elenco da TV Pirata foi escolhido para fazer a tradicional vinheta de fim de ano da TV Globo no final de 1988. Originalmente, TV Pirata durou mais 2 temporadas, sendo cancelada em julho de 1990, após o programa perder na audiência sucessivas vezes para a novela Pantanal, que era exibida na extinta TV Manchete e se tornou um fenômeno naquele início de década. Hoje você consegue ver alguns quadros do programa no YouTube e com melhor imagem no Globoplay. Todos que fizeram parte do programa, seja na produção ou no elenco, apresentaram atrações semelhantes ou se inspiraram para criar produções irmãs da obra, como o Cacete Planeta Urgente que citei antes. Sem contar os inúmeros artistas que se inspiraram para criar filhotes da TV Pirata, que de pirata, termo usado para identificar produtos que não são originais, não tinha nada. O Salada Cultural fica por aqui. Este episódio tem pesquisa, roteiro, produção, edição e apresentação deste que vos fala, Márcio Andrade. Pode me chamar no Instagram, no @MárcioAND, para falar sobre os episódios, sugerir temas ou correções. Quer participar do financiamento coletivo do podcast? Então acesse catarse.me/Salada Cultural. O valor é simbólico e eu fico muito feliz pela contribuição. Muito obrigado e até o próximo episódio.